Então, advogado doutor Rillen, Vossa Senhoria dispõe de 15 minutos para a sustentação oral. Seja bem-vindo. Obrigado, conselheiro presidente Paulo Roberto Alves. Em nome de quem saúdo os demais conselheiros, conselheira da casa, conselheiro Renato Costa Dias, conselheiro de origem deste processo, doutor Antônio Ed, conselheiro Vista, em nome de quem saúdo os servidores, colaboradores, prestadores de serviço da casa, eminente procurador-geral, doutor Luciano Ramos, em nome de quem saúdo todas as autoridades, os cidadãos e cidadãs que nos acompanham neste plenário pelos meios digitais disponibilizados. Inicialmente, eu iria fazer uma anamnese do processo, mas o relatório do conselheiro Antônio Ed contempla a nossa fala nesse instante. Nós já sustentamos no plenário virtual o entendimento de que essa pensão ela precisa ter o seu registro, porque os efeitos financeiros dela não foram exaridos. Essa é a arguição do Ministério Público de Contas no seu parecer. E, fundamentando no artigo 312, parágrafo 4 do Regimento Interno, que diz que o tribunal poderá considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame dos atos de admissão e concessão, cujos efeitos financeiros tenham se exauridos antes de sua apreciação. Não menciona o regimento interno do Tribunal de Contas, que é condicionante, que é sinônimo, o óbito da pensionista à cessação dos efeitos financeiros. Por isso nossa insistência. Por isso, o que me trouxe aqui foi tanto um dito popular que diz que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou, nesse caso, até que a água seque, né? Um dos dois tem que parar em algum momento. Mas nós sustentamos que os efeitos jurídicos não cessam, porque, em se tratando de regime próprio de previdência social, há uma decorrência do registro do ato, aqui pelo Tribunal de Contas. Os regimes próprios, Brasil afora, dependem da compensação previdenciária, e essa é uma realidade muito latente aqui no Rio Grande do Norte. Especificamente, regimes próprios muito pequenos. Regimes próprios que estão com déficit financeiro, déficit atuarial, e o que eu quero dizer é que o regime de Coronel João Pessoa, um dos menores do Estado, é um dos poucos que conheço que está com sua contribuição patronal em dia, que está com sua contribuição de servidor obrigatória em dia, e a gente fala isso com uma certa felicidade, porque a realidade é muito triste, que sequer muitos não conseguem pagar o patronal, o servidor. Nesse sentido, este tribunal, o ano passado, iniciou diversos processos no tribunal semelhante ao que foi lido há pouco. O de hoje é sobre prestação de serviço para compensação previdenciária. E talvez o tribunal aqui esteja decidindo, nos autos do processo que foi dito aqui, o que o Tribunal de Contas do Ceará já o fez. A proibição de que assessorias jurídicas, de que prestadores de serviços venham para regimes próprios de previdência, a fim de fazerem contratos para resgatar a compensação previdenciária e receber ali um percentual, etc. e tal, até porque a lei que estabelece a compensação entre os regimes veda e deixa taxativo que compensação previdenciária é exclusivamente para pagamento de benefícios. Quando o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte segue a jurisprudência de que o óbito traz, por consequência obrigatória, a cessação dos efeitos financeiros, na ponta, nós estamos dizendo que nós, dos regimes próprios, não poderemos mais, neste processo ou nos outros julgados, que não tenham o registro do ato, nós não poderemos requerer a compensação financeira, porque é um requisito sine qua non para a compensação previdenciária, a certidão do registro do ato. Até para dar validade ao ato jurídico, ao ato administrativo da administração. A aposentadoria é um ato administrativo complexo. E a validade desse ato jurídico surge com o registro do ato aposentador. Portanto, nossa insistência aqui em que o registro do ato
em que o ato ele seja registrado, é para que nós tenhamos a possibilidade de, a partir daqui, irmos em busca da compensação previdenciária. Eu quero trazer um dado específico desse processo. Em relação à aposentadoria do instituidor, o Coronel Prev pagou 36 mil de benefício na aposentadoria. Pagamos 36 mil reais de aposentadoria do instituidor. No benefício de pensão que ora discutimos, o Coronel Prev pagou 47.500 reais. Numa previsão rápida que fiz agora há pouco pela manhã, nós temos aproximadamente 50 mil reais para receber de compensação previdenciária. E nós só o poderemos receber se recebermos daqui a certidão do registro do ato de pensão. Portanto, não há de se falar nesta possibilidade de cessação dos efeitos financeiros. E sim, há um prejuízo nos efeitos financeiros na ponta do órgão jurisdicionado, que é o impedimento de buscar essa compensação. A lei já é injusta, no ponto de vista dos regimes próprios de previdência social, haja vista que quando a pensionista falece, daquele instante em diante, por mais que tenha recursos no INSS, nós não podemos mais requerer. Então, a pensionista ao falecer em 2021, de 2021 em diante, nós não temos mais o que discutir em relação à compensação previdenciária em sede administrativa, requerer esses recursos. Mas nós estamos aqui pedindo a vossas excelências que apreciem e que registrem o ato de pensão para que nós busquemos no regime geral de previdência esses cerca de 50 mil reais que são vinculados desde a concessão da aposentadoria em 2015 até o óbito da pensionista. Então, para reiterar, para finalizar, insistir que o registro do ato de pensão aqui é uma necessidade porque o óbito do pensionista não é razão condicionante para que os autos, o objeto, tenham os seus efeitos cessados. Podem até cessar processualmente aqui no tribunal, mas na ponta, na realidade fática, na realidade jurídica, nós saímos aqui do tribunal e vamos para em sede administrativa buscar a compensação previdenciária. Há, portanto, um prejuízo se este processo restar arquivado, não for apreciado o mérito, e, inclusive, não há mais possibilidade de apreciação do mérito em razão do tema 445 do STF, que é o lapso dos 5 anos, a tese do registro tácito. Para concluir, mencionando o registro tácito, o Coronel Prev, em razão de uma audiência que tivemos delongada no início do ano passado com o então presidente Dr. Gilberto Jales, nós não tínhamos absolutamente nenhum processo homologado na corte. E o ano passado nós tivemos alguns, este ano esse é o 4º que temos, são 16 ou 17 processos julgados pelo registro do ato de pensão ou aposentador aqui na corte, que nós já recebemos de outubro do ano passado até 7 de fevereiro desse ano, que é a data quando entra a compensação, nós recebemos R$ 523.994. Esses recursos que nós recebemos, tanto auxilia um pouco o equilíbrio atuarial, mas, acima de tudo, o equilíbrio financeiro do regime. Coronel Prev não tem mais déficit financeiro, porque, reitero o que disse no início, é pago a obrigação patronal suplementar em dia e de servidor. Então, do ponto de vista de déficit financeiro, não existe mais. Do ponto de vista de déficit atuarial, nós estamos no 3º ano consecutivo diminuindo o déficit. E isso parte muito pela colaboração da gestão, da unidade gestora e do Tribunal de Contas, pela oportunidade de apreciar esses processos, registrá-los e, a partir daí, encerrando a nossa labuta aqui no Tribunal de Contas, nós vamos iniciar a labuta junto à Dataprev, junto ao INSS, para requerer a compensação previdenciária. Então, existe por trás da denegação simples, que concordo com o eminente procurador-geral, esse tipo de julgamento é muito simplório para nós da base e para os eminentes relatores, conselheiros, procurador, é de uma simplicidade a registro de ato.
mas por trás dele existe uma complexidade. Quando sai aqui do tribunal, lá para a ponta, nós dependemos da compensação previdenciária para ir ajustar o regime. O tribunal, ano passado, eu iniciei e não concluí, o tribunal, ano passado, iniciou o processo por diversos RPPS, que é a utilização indevida de recursos na carteira. E nesses processos, alguns RPPS que nós acompanhamos na relatoria de Vossas Excelências, pedem para que a unidade gestora não utilize os recursos que estão investidos, porque nós temos um regime de capitalização, que seja responsabilidade da unidade gestora e do ente federativo custear os benefícios que não podem ser pagos ali naquela rotatividade do mês. Nós não temos fluxo de caixa. Nós temos capitalização. Então, existe um contexto, um arcabouço tão grande que torna a simplicidade desse processo imperiosa para o seu registro e o seu registro tácito. De todos esses R$523 mil que nós recebemos em Coronel João Pessoa, 3.500.000, por exemplo, que recebemos em Itaú, dos muitos que acompanham, todos eles são pelo registro tácito. Então, é o clamor de Coronel João Pessoa, é o clamor que viemos fazer, justificando que não há cessação dos efeitos financeiros com o óbito da pensionista. Há, inclusive, um prejuízo se for denegado, razão pela qual pleiteamos, relator, procurador-geral, presidente e demais conselheiros, o registro do ato de pensão na modalidade do registro tácito. Muito obrigado. Agradeço ao advogado, doutor Rillen Rossi, e devolvo a palavra ao conselheiro relator, Antônio Eder.